Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago da Wise One e seja bem-vindo ao canal Certificação MCSA. Ok, pessoal, estamos de volta aqui no meu computador. Agora que eu vou mostrar para vocês como que você faz para você ter um registro dos recursos usados, para você ter um monitoramento, melhor dizendo, dos recursos usados por uma máquina virtual. Isso é bem importante em ambientes de produção. De repente você tem lá. Claro, existem vários cenários, mas, por exemplo, você pode ter já várias máquinas virtuais, teu host físico já deve estar já pode estar meio atolado, e de repente você precisa colocar mais uma ali. E você de repente tem lá 1 GB sobrando, mas você precisaria de 3 GB, 4 GB para a máquina virtual. Então você tem ali um pouco de recurso, né? Tanto em processador, disco, enfim. Você tem um pouco, ou enfim, e precisa de mais, ou está faltando ali, você precisa. Então o que você pode fazer? Você pode habilitar que o Hyper-V, o recurso chamado Resource Metering, que traduzindo seria mais ou menos como medição de recursos. E o Hyper-V vai ficar fazendo log, vai ficar registrando o uso dos recursos por cada máquina virtual, mas na verdade você ativa isso por máquina virtual, tá? Ele não vai fazer de todas. Porque isso também gasta recurso do host físico, né? Isso é um detalhe a levar em conta. E daí depois você deixa ele rodando lá, você ativa, deixa rodando. E daí de tempos em tempos, ou depois de um tempo lá, que já passou ali, um período que você já saiba, por exemplo, uma semana. Você já sabe que toda semana é igual. Ou, então você espera uma semana e ele vai ver o resultado ali. Ou, por exemplo, às vezes uma semana varia de uma semana para outra, então você tem que pegar um mês. Bom, enfim, você entendeu a ideia. Como que faz isso? O commandlet que você precisa para habilitar isso aí, ele se chama enable. Vamos escrever aqui agora. Enable. Não, não é isso. Ah, tem um VM na frente. Normalmente os commandlets do Hyper-V tem VM na frente, tá? Que é sempre o. Só uma explicaçãozinha básica aqui, rápida. O, um commandlet, ele sempre tem essa forma, é um verbo, ou set, ou enable, e depois aqui uma palavra. Como essa palavra aqui, no caso, tem a ver com Hyper-V, então, logicamente, 99% das vezes vai ser uma máquina virtual. Vai se referir a uma máquina virtual. E nesse caso, daí, o, o pessoal lá colocou esse padrão, né? Então, normalmente começa por VM. Enable VM. Não. Resource Metering, achei. Tá? Então, o que você precisa depois disso? Só o nome ali. VM name. E acerta o nome da preferência, tá? Não faça que nem eu fiz num outro vídeo aí. Aqui, ó. Eu continuei, tá? A gravação desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Teste. Tchau. Beleza? Então ele fez isso. Agora eu vou deixar rodando uns 2 minutinhos, vou pular o vídeo, daqui a pouco eu volto para você ter uma ideia dos resultados, tá? Então, só um pouquinho. Ok, estamos de volta. Agora, depois que passar o tempo lá, que para você já for o suficiente, você vai entrar com o comando measure VM e o nome. Bom, aqui ainda não deu, que deixei só 3 minutos. Mas aqui daí ele mostra, tá? Nesse período, desde que foi ativado, que desde que você ativou até o momento em que você executou isso aqui,
Aí ele vai mostrar aqui qual a média de megahertz que essa máquina virtual usa, a média de memória RAM em megabytes, o máximo de memória RAM que ela usou e o mínimo. Isso aqui é o tamanho do disco, né? Quanto que ela está usando de disco. E esses dois são o tráfego de rede. O tráfego que entrou, que é o inbound, que ela recebeu no caso, né? Que entrou, que recebeu. E aqui é o tráfego de rede em megabytes, que também é, que é o tráfego de rede que saiu. Então com isso aqui você consegue analisar se tá sobrando ou se está faltando. Então você pega essa máquina virtual, você viu aqui, mínimo e máximo de memória RAM. Você vai lá e vê o que está configurado. Se já não tiver, né, a memória dinâmica, mas mesmo que esteja, você vai ver que lá vai estar uma memória máxima de 4 GB e aqui vai estar 2, 3. Então você já sabe que tem essa diferença que você pode diminuir lá na configuração, que vai sobrar para você alocar para outra máquina virtual e que para essa aqui não vai faltar. É muito cedo, hein? Não adianta. Ok? Então é vídeo rapidinho aqui. Não tem muito segredo, ok? Então, até mais.